O nosso próximo livro escolhido para entrar na nossa linha de estudos foi o livro A Matriz Divina, de Greg Braden. Uma jornada através do tempo, do espaço, dos milagres e da fé. E antes de iniciar cada livro, cada audiobook, eu vou trazer uma breve explanação do impacto que esses livros tiveram na minha vida. Todos os livros que já foram lidos aqui no canal e todos os que virão, que eu virei a ler, foram livros que me impactaram no meu processo do desenvolvimento pessoal, da expansão da consciência. E por isso, por terem me impactado tanto, que eu decidi compartilhar com vocês aqui esses conhecimentos. E nesse livro de hoje, ele me impactou de uma forma muito positiva, porque ele não só aborda o lado espiritual, que foi o que eu já vim trazendo até aqui. Greg Braden, ele, por ser um cientista que mergulhou nesse mundo da expansão da consciência, ele não só traz essa visão espiritual e mística da expansão da consciência, mas ele também traz uma visão mais científica da coisa. Então, é essencial para quem está iniciando esses estudos da metafísica, da lei da atração, ter um embasamento tanto da ciência, como também esse lado místico, que faz com que a gente se conecte com esse nosso Deus interior. Então, existem trechos aqui desse livro que faz com que a gente veja com muito mais clareza como que a lei da atração ela se manifesta de uma forma mais científica, sem toda essa visão metafísica, sem toda essa visão mística, melhor dizer, que é empregado hoje em dia. Então, espero que vocês gostem dessa leitura, acompanhe e interiorize cada leitura, cada capítulo que for lançado aqui, porque eu tenho certeza que em algum ponto aí dentro de vocês vai despertar uma nova consciência, uma nova forma de racionalizar e de entender esse universo material que a gente vive. Então, um ótimo momento de aprendizado para vocês e de interiorização, e vamos dar início à leitura. E só desconsiderem um pouco a minha voz, porque eu passei por uma crise alérgica e isso interferiu um pouco na minha voz, mas as próximas leituras eu espero estar bem melhor, tá? E vamos finalmente à leitura. A Matriz Divina, de Greg Braden. Tenho uma pequena gota de sabedoria em minha alma. Deixe que ela se dissolva no seu oceano. Rumi. Abre aspas. Toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. Devemos supor que por trás dessa força exista uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Fecha aspas. Max Planck, 1944. Com essas palavras, Max Planck, o pai da teoria quântica, descreveu o campo de energia universal que conecta toda a criação, a matriz divina. A matriz divina é o nosso mundo. Também é cada coisa no nosso mundo. É o nós e tudo o que amamos, odiamos, criamos e experimentamos. Vivendo na matriz divina, somos como artistas expressando nossas paixões, medos, desejos e mais íntimos sonhos na essência misteriosa de uma tela quântica. Mas essa tela somos nós, como também somos as imagens na tela. Somos a pintura e também o pincel. Dentro da matriz divina, somos o recipiente no qual todas as coisas existem, a ponte unindo as criações dos nossos mundos interior e exterior, e o espelho refletindo nossas criações. Este livro é para aqueles que almejam despertar o ímpeto de suas maiores paixões e mais íntimas aspirações. Na matriz divina, somos a semente do milagre, assim como o próprio milagre. Introdução. Com essas palavras, descortinamos um belo exemplo do poder que nos aguarda quando temos a coragem de transpor os limites do que sempre julgamos verdadeiro em nossa vida. Nesse breve diálogo do poeta contemporâneo Christopher Logue, um grupo de iniciados enfrenta uma experiência bem diferente da que esperava.
Em vez de simplesmente ficarem na borda do abismo, são estimulados pelo mestre a ir além do abismo, de maneira tal que acabam surpresos e fortalecidos. E nesse território inexplorado que eles se experimentam de um modo diferente e ao se descobrirem encontram um novo tipo de liberdade. Ler as páginas que se seguem é como se experimentar na borda do abismo. Elas descrevem a existência de um campo de energia, a matriz divina, que propicia o recipiente, a ponte e o espelho para tudo o que acontece entre o nosso mundo interior e o mundo externo ao nosso corpo. O fato de esse campo de energia existir dentro e em torno de todas as coisas, desde as menores partículas atômicas do quantum até as galáxias distantes, cuja luz só agora chega aos nossos olhos, muda nossa crença com relação ao papel que desempenhamos na criação. Para alguns leitores, o que se segue será um jeito novo e muito diferente de compreender como o mundo funciona. Para outros, será uma síntese reconfortante do que já sabem, ou pelo menos suspeitam ser verdadeiro. Para todos, entretanto, a existência de uma rede de energia fundamental, interligando nosso corpo, o mundo e tudo no universo, abre uma porta de ampla e misteriosa possibilidade. Tal possibilidade sugere que podemos ser mais do que simples observadores, vivendo um breve momento de uma criação pré-existente. Quando olhamos a vida, nossa substância material e espiritual, relacionamentos e carreira, nossos seres mais queridos, as nossas maiores conquistas, ao lado de nossos medos e da escassez de todas as coisas, podemos estar contemplando também o reflexo de nossas crenças mais verdadeiras e às vezes mais inconscientes. Essas crenças nos cercam porque foram manifestadas pela misteriosa essência da matriz divina. E por esse motivo, a própria consciência deve desempenhar um papel-chave na existência do universo. Somos os artistas e também a arte. Por mais forçada que essa ideia possa parecer a muitas pessoas, trata-se do ponto crucial de uma das maiores controvérsias debatidas pelas mentes mais brilhantes da história recente. As notas autobiográficas de Albert Einstein, por exemplo, nos contam que ele era um dos que acreditavam que somos observadores essencialmente passivos, vivendo em um universo pré-existente, sobre o qual exercemos uma influência muito pequena. Abre aspas. Lá fora encontra-se esse imenso universo, ele dizia, que existe independentemente dos seres humanos e nos confronta como grande e eterna charada parcialmente acessível, pelo menos às nossas inspeções e pensamentos. Fecha aspas. Contrastando com a perspectiva de Einstein, que ainda é sustentada por muitos cientistas hoje, John Wheeler, um físico de Princeton e colega de Einstein, oferece uma explicação radicalmente diferente de nosso papel na criação. Wheeler anuncia em termos enfáticos, claros e vívidos que, abre aspas, há muito tempo acreditamos que lá fora existe o universo e que aqui se encontra o homem, o observador, protegido com segurança contra o universo por uma placa de 15 centímetros de vidro laminado. Fecha aspas. Ao observar os experimentos do século XX, que nos mostravam como o ato de simplesmente olhar uma coisa mudava essa coisa, Wheeler pondera. Abre aspas. Agora aprendemos com o mundo quântico que, até para observar um objeto tão minúsculo como um elétron, precisamos estilhaçar essa placa de vidro. Temos que ir ao âmago. Nosso antigo termo observador deve ser simplesmente abolido dos livros. Deveremos substituí-lo por participante, uma nova palavra. Fecha aspas. Que mudança! Wheeler faz uma interpretação radicalmente diferente da usual sobre como nos relacionamos com o mundo, afirmando que não conseguimos ficar apenas contemplando o universo acontecer. Os experimentos da física quântica realmente nos revelam que as propriedades de um elétron mudam enquanto ele está sob observação. Basta que focalizemos nossa atenção sobre ele, ainda que por um breve instante. Os experimentos sugerem que o simples ato de observar é um ato de criar,
e que a consciência executa uma criação. Aparentemente, esses resultados apoiam a proposição de Weller de que não podemos mais nos julgar simples observadores, sem qualquer efeito sobre o mundo que observamos. O pensamento de que, durante o breve período de nossa existência, estamos participando da criação em vez de estarmos simplesmente passando pelo universo, exige uma nova percepção de que é o cosmos e de como ele funciona. A base de uma concepção do mundo tão radical fundamentou a série de livros e artigos de David Bohm, outro físico de Princeton e colega de Einstein. Bohm nos deixou duas teorias pioneiras antes do seu falecimento em 1992, oferecendo-nos duas visões muito diferentes do universo, visões praticamente holísticas, de certo modo, e do papel que nele desempenhamos. A primeira foi a interpretação da física quântica que estabeleceu o cenário para a reunião de Bohm com Einstein, inicialmente da amizade entre ambos. Foi essa a teoria que abriu a porta para que Bohm chamou de, abre aspas, operação criativa de fundamentação dos níveis de realidade, fecha aspas. Em outras palavras, ele acreditava que existem planos de criação mais profundos e elevados, fundamentando o modelo dos acontecimentos do nosso mundo. Nosso mundo físico se origina desses níveis mais sutis da realidade. Sua segunda teoria explicava o universo como um sistema único e unificado da natureza, conectado de maneiras nem sempre muito óbvias. Durante seus primeiros trabalhos no Lawrence Radiation Laboratory da Universidade da Califórnia, Bohm teve a oportunidade de observar pequenas partículas de átomo em seu estado gasoso, especial conhecido como estado de plasma. Ele descobriu que as partículas nesse estado de plasma não se comportam como as unidades que usualmente consideramos autônomas. Comportam-se mais como se estivessem interligadas entre si, como se fossem parte de uma existência maior. Esses experimentos lançaram a fundação para o trabalho pioneiro pelo qual Bohm provavelmente é o mais conhecido, seu livro de 1980. Nessa obra modificadora de paradigmas, Bohm sugere que, se pudéssemos ver o universo inteiro de um ponto de vista mais elevado, todos os objetos do nosso mundo apareceriam como projeções de coisas que estariam acontecendo em outro ambiente fora do nosso campo de observação. Ele vislumbrou o que podemos e o que não podemos ver como expressões de um universo mais amplo, de uma ordem universal maior. Para distinguir entre as duas situações, ele chamou esses dois reinos de implicado e explicado. Tudo o que podemos ver e tocar e que parece individualizado no nosso mundo, tais como as rochas, os oceanos, as florestas, os animais e as pessoas, são exemplos da ordem explicada da criação. Entretanto, por mais que essas coisas aparentem ser diferentes umas das outras, Bohm sugere que elas se encontram ligadas em uma realidade mais profunda, de uma maneira que simplesmente estamos impossibilitados de ver do lugar que ocupamos na criação. Ele viu todas as coisas que estão aparentemente separadas de nós como pertencentes a uma totalidade maior, que ele designou de ordem implicada. Para descrever a diferença entre o implicado e o explicado, Bohm fez uma comparação com o que ocorre em um curso de água. Usando a metáfora do fluxo de água na mesma corrente líquida, ele descreveu a ilusão da individualidade das coisas da seguinte maneira. No curso da água, vemos uma multitude de vórtices, ondulações, agitações, ondas, salpicos e etc. Evidentemente, sem que possam existir como unidades autônomas. Ainda que as perturbações na superfície da água possam nos parecer individualizadas, Bohm as viu como intimamente ligadas e profundamente conectadas entre si. Tais subsistências transitórias, embora dotadas de formas abstratas, implicam apenas em uma independência relativa. Não têm existência totalmente independente.
Em outras palavras, todas são parte da mesma água. Baum fez uso de tais exemplos para descrever sua percepção de universo e de tudo o que ele contém, incluindo-nos também, o que efetivamente pode ser parte de um grande padrão cósmico no qual todas as partes são igualmente compartilhadas entre si. Englobando tal visão unificada da natureza, ele declarou simplesmente que, abre aspas, o melhor nome para essa nova introvisão talvez seja totalidade indivisa em movimento fluente, fecha aspas. Na década de 1970, Baum ofereceu uma metáfora ainda mais clara para descrever como o universo pode ser pensado como um todo disperso, ainda que indivisível. Refletindo sobre a natureza interrelacionada da criação, ele se convenceu mais ainda de que o universo funciona como um grande holograma cósmico. Em um holograma, cada parte de qualquer objeto representado contém a totalidade do objeto, com a única diferença de estar em menor escala. Abre parênteses. Aos leitores não familiarizados com o conceito de holograma, sugerimos consultar o capítulo 4 para uma informação mais detalhada. Fecha parênteses. De acordo com a perspectiva de Baum, o que hoje percebemos como nosso mundo é a projeção de algo ainda mais real e que se passa em um nível mais profundo do processo criativo. O original é o que se encontra no nível mais profundo, o do universo não manifestado, implicado. Nessa visão do como em cima, assim embaixo e como dentro, assim fora, os padrões encontram-se contidos no interior dos padrões, completos dentro e fora de si mesmos, diferindo apenas quanto à escala. A simplicidade elegante do corpo humano nos oferece um belo exemplo de holograma, já do nosso conhecimento. O DNA de qualquer parte do corpo contém nosso código genético, a totalidade do padrão do DNA, para todo o restante do corpo, independente da proveniência do código. Seja uma amostra do cabelo, da unha ou do sangue, o padrão genético que nos faz ser quem somos estará sempre contigo no código, e sempre será o mesmo. Assim como o universo muda constantemente do implicado para o explicado, o fluxo do não visto para o visto é o que constrói a dinâmica da criação. É essa natureza constantemente mutável da criação que John Wheeler tinha em mente quando descreveu o universo como participativo, isto é, inacabado e continuamente respondendo à consciência. É interessante observar que é esse, precisamente, o modo pelo qual o mundo funciona, de acordo com a sabedoria das tradições antigas. Desde os antigos escritos védicos indianos, que alguns estudiosos acreditam datar de 5.000 a.C., manuscritos do Mar Morto de 2.000 anos de idade. As ideias convergem para a sugestão de que o mundo não passa de um espelho de coisas que acontecem em outro domínio mais elevado ou em uma realidade mais profunda. Por exemplo, ao tecer considerações sobre novas traduções de fragmentos dos manuscritos do Mar Morto, conhecidos como Canções do Sacrifício de Sábado, seus tradutores assim resumem o conteúdo. Abre aspas. O que acontece na Terra não é mais do que um pálido reflexo de uma realidade mais ampla e definitiva. Fecha aspas. Tanto a teoria quântica como os textos antigos nos levam a concluir que nos mundos invisíveis criamos o projeto dos relacionamentos, carreiras, êxitos e fracassos do mundo visível. A partir dessa perspectiva, a matriz divina funciona como o grande cenário cósmico que nos permite perceber a energia não física de nossas emoções e crenças. Abre parênteses. Nossa raiva, ódio e fúria, bem como nosso amor, misericórdia e compreensão. Fecha parênteses. Projetadas no meio físico da vida. Assim como uma tela de cinema mostra sem avaliar qualquer imagem que tenha sido filmada, a matriz aparentemente nos fornece uma superfície não tendenciosa para nossas experiências e crenças interiores, a serem vistas no mundo. Algumas vezes conscientemente, mas muitas vezes sem perceber
Mostramos nossas crenças mais verdadeiras acerca de qualquer assunto por meio dos nossos relacionamentos, desde a compaixão até a traição. Em outras palavras, somos como artistas que expressam suas paixões, medos, sonhos e desejos mais profundos por meio da essência viva de uma misteriosa tela quântica. Entretanto, contrariamente a uma tela convencional de pintura, que existe apenas em um lugar, em um dado momento, nossa tela é feita da mesma coisa que constitui todas as coisas. Está em toda parte e sempre se encontra presente. Levemos a analogia da tela do pintor um passo adiante. Tradicionalmente, os artistas estão separados de suas obras e usam seus instrumentos para consubstanciar uma criação íntima por meio de uma expressão exterior. Entretanto, no interior da matriz divina, a separação entre o artista e sua arte desaparece. Somos a tela, mas também as imagens nela colocadas. Somos os instrumentos, mas também o artista que deles faz uso. A simples ideia de criarmos de dentro de nossa própria criação nos faz lembrar um dos desenhos animados de Walt Disney, comuns nas televisões preto e branco nos idos das décadas de 1950 e 1960. Primeiramente, víamos a mão de um artista não identificável rabiscando em um bloco de desenho um personagem bem conhecido, como por exemplo o Mickey Mouse. A imagem, uma vez concluída, subitamente era animada e ganhava vida. Mickey começava então a criar seus próprios desenhos e rabiscava outros personagens de dentro do próprio esboço. Repentinamente, o artista original não era mais necessário e saía da pintura, literalmente. Mickey e companheiros assumiam sua própria vida e personalidade, e a mão não era mais visível em parte alguma. Enquanto todos na casa de faz de conta estivessem dormindo, toda a cozinha era só alegria. O açucareiro dançava com o saleiro e a xícara confraternizava agitadamente com a manteigueira. Os personagens já não tinham nenhuma ligação com o artista. Ainda que essa descrição possa ser considerada uma simplificação excessiva do funcionamento da matriz divina, ela é útil para ancorar nossa concepção sutil e abstrata de sermos criadores, criando de dentro de nossas criações. Assim como o artista aperfeiçoa a imagem até que ela represente exatamente o que tem em mente, assim fazemos aparentemente em muitos aspectos com nossas experiências de vida, por meio da matriz divina. Mediante nossa paleta de crenças, avaliações, emoções e preces, nós nos colocamos em relacionamentos, empregos e situações de apoio e deslealdades ocorridos com vários indivíduos em diversos lugares. Ao mesmo tempo, essas pessoas e situações muitas vezes nos parecem insistentemente familiares. Tanto como indivíduos como em conjunto, compartilhamos nossas criações de vida interior por meio do ciclo incessante dos momentos que se sucedem, dia após dia, continuamente. Como esse conceito é belo, bizarro e poderoso. Como o pintor que usa sem parar a mesma tela uma vez seguida da outra na busca pela perfeita expressão de uma ideia. Podemos nos ver como perpétuos artistas, construindo uma criação que sempre muda sem nunca terminar. As implicações de estarmos cercados por um mundo maleável e de nossa própria lavra são vastas, poderosas e para alguns talvez um pouco assustadoras. Nossa capacidade de usar a matriz divina de maneira intencional e criativa subitamente nos dá forças para que mudemos o modo de perceber nosso papel no universo. No mínimo, nos sugere que existe muito mais na vida do que acontecimentos ao acaso e sincronicidades ocasionais com as quais lidamos da melhor maneira possível. Por fim, o relacionamento com a essência quântica que nos conecta a tudo mais nos lembra que nós mesmos somos criadores. Como tais, podemos expressar nossos anseios mais profundos por cura, abundância, alegria e paz em tudo, de nosso corpo e vida até nossos relacionamentos. E podemos fazer isso conscientemente, da maneira e no momento que escolhermos. Entretanto,
Assim como os iniciados do poema de Christopher Long no começo desta introdução, estava precisando de um empurrãozinho para conseguir alçar voo, todas essas possibilidades exigem uma sutil, embora poderosa, mudança no modo de percebermos o mundo e nós mesmos. Nessa mudança, subitamente captamos nossos desejos íntimos, nossos ideais mais elevados e sonhos grandiosos. Por mais miraculosa que essa realidade possa parecer, todas essas coisas e muito mais estão dentro das possibilidades do mundo da matriz divina. O segredo não consiste em apenas perceber como ele funciona. Precisamos também dominar uma linguagem para comunicarmos nossos desejos de um modo que seja reconhecível por essa antiga rede de energia. Nossas tradições mais caras e antigas nos lembram que, de fato, existe uma linguagem para falarmos a matriz divina, uma linguagem que dispensa palavras, que não implica no uso dos sinais de comunicação que fazemos com nossas mãos e corpo. Ela vem de maneira tão simples que praticamente já sabemos como falar fluentemente usando-a. Na realidade, é a que usamos todos os dias. É a linguagem da emoção humana. A ciência moderna descobriu que nosso corpo, ao experimentar emoções, também processa mudanças químicas de coisas como pH e hormônios, ambos capazes de espelhar nossos sentimentos. Mediante experiências positivas de amor, compaixão e perdão, por meio de emoções negativas de ódio, julgamento e inveja, somos dotados do poder de afirmar ou negar nossa existência a cada momento de todos os dias. Mais ainda, a mesma emoção que nos dá tal poder dentro do nosso corpo estende sua força no mundo quântico, além do nosso corpo. Pode ser útil imaginar que a matriz divina é como um cobertor cósmico que começa e termina no mundo do desconhecido, mas que se estende cobrindo todas as coisas entre seus extremos. Essa cobertura tem muitas camadas, já está na posição certa e está em toda parte, o tempo todo. Nosso corpo, vida e tudo que conhecemos existem e ocupam um lugar dentro da trama de suas fibras. Desde o aquoso ambiente do útero materno até os casamentos, divórcios, amizades e carreiras, toda nossa experiência pode ser imaginada como dobras desse cobertor. De uma perspectiva quântica, tudo, desde os átomos da matéria, a folha do gramado até nosso corpo, planeta e o que se encontra além, tudo isso pode ser pensado como uma perturbação no tecido liso desse cobertor espaço-temporal. Talvez não seja consciência o fato de as antigas tradições espirituais e poéticas se assemelharem tanto ao descreverem um fenômeno da existência. As escrituras védicas, por exemplo, falam de um campo unificado de pura consciência que banha e permeia toda a criação. Nesses escritos, nossas experiências do pensar, sentir, ter emoções e alimentar crenças, e todo o discernimento criado por tais experiências, são considerados como perturbações, interrupções em um campo que, não fosse por isso, teria suavidade e imobilidade. O poema do século VI, Rissin Rissin Ming, que se traduz como versos sobre a fé-mente, descreve as propriedades de uma essência que é o projeto de toda a criação. Chamada tal, está basicamente além da descrição, exatamente como vemos nas escrituras védicas. Isso é tudo, o receptáculo de toda experiência, assim como a experiência propriamente dita. O tal é descrito como perfeito, como um vasto espaço onde nada falta e nada está em excesso. De acordo com o poema, somente nos equivocamos com a harmonia do tal quando perturbamos sua tranquilidade com nossos juízos. Quando isso ocorre, inevitavelmente, e nos encontramos enredados por sentimentos de raiva e separação, seu texto nos oferece diretrizes para remediar essa condição. Abre aspas. Para entrar em direta harmonia com essa realidade, diga simplesmente quando a dúvida surgir. Não dois. Nesse não dois, nada está separado, nada é excluído. Fecha aspas. Ainda que eu esteja disposto a admitir a perda de alguma noção romântica sobre a nossa vida,
ao admitirmos que somos um distúrbio na matriz, isso também nos oferece uma forma poderosa de conceitualizar nosso mundo e a nós mesmos. Se quisermos, por exemplo, travar nossos relacionamentos saudáveis e de afirmações à vida, deixar um romance curativo impregnar nossa vida ou propor uma solução pacífica para o Oriente Médio, temos de criar nova perturbação no campo, uma tal que espelhe nosso desejo. Precisamos fazer nova dobra nessa coisa que constitui o espaço, o tempo, o nosso corpo e o mundo. Esse é o nosso relacionamento com a matriz divina. Recebemos o poder de imaginar, sonhar e sentir as possibilidades da vida no interior da matriz propriamente dita, de tal modo que ela possa refletir de volta para nós nossas criações. Tanto as tradições antigas como a ciência moderna descreveram como esse espelho cósmico funciona. Nos experimentos que serão descritos nos capítulos mais adiante, até mesmo mostramos, usando a linguagem da ciência, como tais reflexos funcionam. Mesmo admitindo que esses estudos resolvem alguns mistérios da criação, eles também descortinam questões mais profundas sobre a nossa existência. Certamente não sabemos tudo o que existe para se conhecer sobre a matriz divina. A ciência não tem todas as respostas, e com toda franqueza, os cientistas nem mesmo estão certos de onde veio a matriz divina. Sabemos que poderíamos estudá-la mais 100 anos sem encontrar todas as respostas. O que sabemos, entretanto, é que a matriz divina existe. Ela está aqui e podemos nos valer do seu poder criativo pela linguagem das emoções. Podemos aplicar esse conhecimento de um modo que seja útil e significativo em nossa vida. Ao fazer isso, nossa ligação com os outros e com todas as coisas não poderá ser negada. É sob a luz de tal conexão que poderemos perceber como realmente somos poderosos. Da posição de força que passamos a ter, com tal efeito podemos aproveitar a oportunidade de sermos pessoas mais pacíficas e misericordiosas, de trabalhar ativamente na criação de um mundo que espelhe essas e outras qualidades. Por meio da matriz divina, temos a oportunidade de focalizar tais atributos em nossa vida, aplicá-los na tecnologia íntima dos nossos sentimentos, imaginação e sonhos. Ao fazer isso, aproveitamos a essência verdadeira do poder de mudar nossa vida e o mundo.